O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue ao sumo sacerdote e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra do Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Cantemos juntos, não só de pão. Não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Canta para o teu irmão agora. Evangelize ele, não só de pão. Não só de pão, mas olha para esse Filho de Deus. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e irmãs, hoje a liturgia, ela nos insere numa realidade chamada serviço.
Nós somos vocacionados ao serviço do amor, ao serviço de Deus pelo próximo. Esse é o convite da liturgia para nós, é que poderíamos parar, sendo exortados em tudo aquilo que não estamos servindo com amor, a revermos a nossa vida. Esse seria o ponto. Mas é interessante nós adentrarmos um pouco no diálogo que se estabelece hoje de Tiago e João com Jesus. Num primeiro momento, nós vamos tocar neste serviço do amor de um Deus que caminha à nossa frente. Olha o que diz o Evangelho. Jesus ia na frente, enquanto eles caminhavam, Jesus estava à frente. O caminho aqui significa a nossa trajetória de vida. Portanto, dentro da nossa trajetória de vida, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que para nós era impossível, tudo aquilo que foi desgastante no relacionamento, foi desgaste, devemos nos lembrar: Jesus sempre esteve à nossa frente, sempre esteve à nossa frente. Até quando nós nos vemos traídos, roubados, enganados, que hoje em dia, quando você também liga a TV, o que mais se vê é pessoas que aplicam golpes. Mesmo assim, Jesus está à nossa frente, porque se perdemos aqui, confiando no Senhor, Ele nos dá 100 vezes mais, como diz o Evangelho, nos disse o Evangelho de ontem. Jesus está sempre à nossa frente, nas nossas lutas interiores, na luta contra o pecado, nos esforçarmos a dominar os nossos instintos. Mesmo quando nós perdemos a cabeça, Jesus continua à nossa frente. Então essa é a primeira coisa, o primeiro serviço que a liturgia nos apresenta. Nosso Senhor, Ele está à frente, conduzindo-nos, nos carregando com a sua mão forte. Mas agora a gente vai entrar numa parte que é o serviço que nós também somos chamados a executar. Logo depois que Jesus fala do que iria acontecer com Ele, que entra o segundo serviço, o serviço da doação de vida, e Jesus se coloca como modelo para todos nós. Vão prendê-lo, entregarão aos sumos sacerdotes, condenarão a Jesus, cuspirão na face dele, crucificarão, zombando dele, e depois ele ressuscitará. Ele é um modelo para que tudo aquilo que esteja sendo morte para nós nesse tempo, nós tenhamos a esperança que vamos ressuscitar, e que nós também tenhamos a esperança que a nossa casa irá ressuscitar pela nossa confiança no Senhor. Segunda coisa que o Evangelho nos mostra por parte de Deus, a certeza que nós vamos ver transformadas essas realidades. Mas agora vem a nossa parte. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus. Eles disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Primeira coisa da nossa parte agora, precisamos começar a ser mais ousados a ir ao encontro do Senhor. Veja que ousadia. Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Não pediu pão, não pediu riqueza. Esses homens não pediram nada disso. Ao contrário do que o nosso mundo fica nos incitando, nos condicionando, eles não pediram nem ouro nem prata, não pediram poder, não pediram vida mansa, não pediram bem-estar, não pediram nada disso. Veja, meus irmãos, a ousadia daqueles homens. Eles pediram apenas uma coisa que é o que todos nós precisamos pedir com mais ênfase a cada dia: Mestre, deixa-nos sentar à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres
na tua glória. Meus irmãos, esse deve ser o desejo de cada um de nós. Aliás, em tudo que façamos, até mesmo diante do nosso trabalho, o desejo maior de nós deve ser sempre este: querer estar ao lado do Senhor Jesus, querer estar junto com o Senhor, porque o Senhor está à frente. Mas Deus vai te respeitar como respeitou o jovem rico, se você quiser ir embora. Ele continuará à frente da sua vida, mas Ele vai respeitar se você quiser ir embora, se você não quiser largar tudo por causa dEle. Esse é o desejo e esse é o serviço primeiro que eu e você devemos ter, executar, priorizar em nossa vida. Estamos aqui na missa das 7 da manhã, quando terminar a missa 7h55, então aí vocês vão para o trabalho de vocês. Não queiram ir para o trabalho de vocês sem Deus. E você vai falar: padre, mas eu acabei de ir na missa, como é que você fala uma coisa dessa? Mas não é verdade que tantas vezes a gente sai da missa e já sai reclamando? Não é verdade que a gente sempre sai na missa e quando alguém nos faz uma coisa atravessada, logo no início do trabalho a gente já chega sacudindo o outro? E a missa, onde ficou? Então não queira ir para o seu trabalho sem Deus. Você deve sair do seu trabalho com o Senhor Jesus, querendo estar ao lado dEle, querendo estar ao lado direito ou ao lado esquerdo, não importa a posição, o importante é você estar ao lado de Jesus, estar com Jesus. Importante é que a sua vida expresse Jesus. Essa é a primeira coisa que nós devemos querer a cada momento de nossas vidas: aspirar Deus em tudo o que fizermos. É um serviço e é um trabalho grandioso, porque também nós sabemos que a todo momento aparecem situações querendo nos tirar de Deus, a todo momento, desde uma irritação, desde uma provocação, desde uma doença. Estou aqui pregando para vocês, rezando a Deus que não me dê coriza, porque me atacou a rinite alérgica. Há um monte de situações querendo nos tirar de Deus, seja no campo da saúde, do trabalho, do relacionamento, sempre vão aparecer. Mas olha que bonito, minha gente, olhando para o evangelho de ontem, mas olhando também no momento que Jesus prediz o que iria acontecer com Ele. Todos esses sofrimentos também devem te levar a estar com o Senhor. Eu dizia ontem, lá em Caraguatatuba, na missa que eu celebrei ontem à noite, os sofrimentos, eles são um bom serviço para nós, porque eles nos levam a compreender que chega um momento que nós estamos num estado terrível, que a gente escolhe ou volta para Deus, ou se entrega de vez. Então até mesmo essas situações do âmbito natural de nossa vida, seja a saúde, ou a doença que nos pega às vezes, ou a realidade dos relacionamentos, se nós olharmos quando elas se tornam como uma cruz, como Jesus está falando que ia acontecer com Ele, elas vão nos levar para o Senhor e não nos afastar. Então, segunda coisa agora que nós vamos ver: olhar o nosso serviço segundo a cruz de Cristo, para que quando nós olhamos as nossas cruzes, que são muitas por sinal, nós possamos dizer: são elas que estão fazendo ponte para a vida eterna. As cruzes que aparecem em tua vida são pontes para a vida eterna. Olha que bonitinho, são pontes para a vida eterna. Então não queira abandonar a sua cruz, sirva no sofrimento também com amor, saiba servir também na dor com amor. É o segundo ensinamento para nós como resposta. Mas não para por aí, meus irmãos, porque os discípulos estabelecem, os discípulos que eu falo aqui, Tiago e João, estabelecem um diálogo com o Senhor. Terceiro ensinamento para nós: o serviço de quem anuncia aquilo que aprende com o Senhor. Nós precisamos estar sempre aprendendo com o Senhor, através do que a igreja nos ensina. Porque, meus irmãos, como falar do amor sem conhecê-lo? Como falar desse Deus que é amor sem conhecê-lo? É preciso que a gente conheça, que se aprofunde.
Eles estão lá estabelecendo um diálogo. Olha, vocês poderão beber do cálice que eu vou beber, ser batizado do batismo que serei batizado. E eles: podemos. Olha, segundo a ousadia deles, podemos. Você pode beber do cálice do Senhor também. Você também pode, com lágrimas ou sem lágrimas, você pode, porque esse cálice tem sentido de vida, e nós precisamos estar cheios da vida que vem de Deus, e não das mentiras que o mundo coloca, mas da vida, da verdade e do caminho que Deus nos apresenta, que é Jesus Cristo. Você pode beber desse cálice. Deus te fez capaz a bebê-lo, e você é chamado a bebê-lo a cada momento, aqui na Santa Missa, na hora da comunhão, mas depois da comunhão que você vai estabelecer em cada encontro com o outro, da comunhão que você vai estabelecer na tua casa, no teu trabalho, porque a comunhão deve continuar. Então você pode beber também. Mas veja que lindo, olha só, eles respondem: podemos, Senhor. Mas Jesus vai dizer: não cabe a mim escolher quem vai sentar ao meu lado direito e o lado esquerdo. Aí nós precisamos também ter sabedoria. Terceira coisa que o Evangelho, se eu não errei na conta, é a terceira coisa que o Evangelho nos mostra: buscar a sabedoria de Deus. Buscar a sabedoria de Deus. Minha gente, precisamos começar a pedir essa graça a Deus. Um dos dons do Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Precisamos começar a buscar isso em oração, porque muitas vezes nós nos perdemos por irmos pela nossa razão, muitas vezes ofuscada por tantos problemas e preocupações. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, o dialogar com Deus, aprender com a igreja, é buscar essa sabedoria, mas também na via da oração, porque o Espírito Santo vos relembrará de tudo aquilo que eu vos ensinei, nos diz a palavra de Deus. Então buscar essa sabedoria para saber lidar com as tensões dentro do trabalho, sabedoria para lidar com aquelas pessoas que são difíceis para nós, sabedoria para poder educar os filhos. Eu achei uma coisa linda, gente, nesse final de semana que eu estava em Salvador, quando, depois de pregarmos sobre o Evangelho da criança, que Jesus fala: não proibais que as crianças venham a mim, uma criança de 5 anos ligou para sua tia que estava lá no encontro e falou: tia, eu estava em oração e Deus falou comigo. Ele falou para que eu te desse essa mensagem, que o Senhor colocou um anjo para cuidar da senhora. E aquela mulher, diante de uma realidade difícil que ela estava passando, imagine, uma criança de 5 anos. Deus fala pela boca dos pequeninos, mas tem que falar pela tua boca também, viu, filho? Tem que começar a falar pela boca dos grandes também. A nossa boca foi feita para louvar, para edificar. Deus usou de uma criança para edificar aquela mulher dentro do encontro, uma criança de 5 aninhos, e dizendo que estava em oração, e dizendo que Deus falou com ela. Você tem parado para escutar o Senhor? Você tem buscado parar para escutar o Senhor, o que Ele tem a dizer na tua vida? Deus está falando conosco. 5 minutos. Tem buscado? Se não, meu irmão, está na hora de nós pararmos um pouco. Está na hora de nós pararmos com a nossa correria. Os discípulos estavam a caminho e não correndo. Se nós ficarmos na correria, nós não vamos escutar o Senhor. Seremos bons ouvintes de barulhos. Semana passada eu celebrava aqui, fazendo a homilia, eu escutava o barulho da máquina ali atrás. O barulho, nós conversando uns com os outros, eu escuto a pessoa que está conversando comigo, mas também escuto quem está ao meu redor. Agora, o escutar é prestar atenção, é parar com tudo para ouvir a voz do amado, para ouvir a voz daquele que te chama a segui-lo. É preciso pararmos para escutar o Senhor. Somente ouvir vai entrar aqui e, como diz o ditado popular, vai sair por ali. É preciso parar para escutar o Senhor. E para quê, meus irmãos?
para que nós não prestemos o desserviço. E o desserviço nós vemos na sequência, quando os discípulos, os outros 10, começam a ver Jesus, começam a ver aquilo que os discípulos falaram com Jesus, Tiago e João, e começam a se irar contra eles, a criticá-los. Quando nós não escutamos o Senhor, nós prestamos esse desserviço, começamos a criticar os outros, e ainda tem a ousadia de falar que é uma crítica construtiva. Eu não sei que crítica construtiva é essa que você constrói o outro falando do outro para outra pessoa. O outro nem sabe que você está falando dele. Se você quer construir alguém, vá ao encontro desta pessoa. Se você quer edificar, construir como uma crítica que construa a pessoa, tenha coragem, a humildade de ir ao encontro da pessoa e não levar a realidade que você julga que a pessoa errou para o outro, ou para outras pessoas, fazendo com que crie partidos, fazendo com que a pessoa crie uma má fama. É preciso que nós escutemos o Senhor para não prestarmos desserviços. O Senhor quer que nós venhamos a servir com sabedoria, e servir com sabedoria é servir a vida, e servir a vida é construirmos o outro. Mas para que possamos construir o outro, precisamos deixar que Deus nos construa, e por isso, escutar a voz do Senhor, prestar atenção naquilo que Deus nos fala, não nos deixarmos ser tomados pelo nosso senso crítico, e eu coloco entre aspas, que muitas vezes nos torna pessoas que prejudiquem os outros, que maltratem os outros, que julguem os outros, nos colocando no lugar de Deus. Julgar, só cabe a Deus julgar. É preciso escutar a voz do Senhor, meus irmãos. Para quê? Aí nós entramos, finalizando agora, na leitura de hoje, de Eclesiástico. Para que o mundo possa ver que Deus, que não há outro Deus, além de nosso Senhor Jesus Cristo. O serviço do testemunho. Se nós não testemunharmos com essa exigência do Evangelho, ou essas exigências do Evangelho, nós não permitiremos que os outros conheçam quem é Jesus Cristo nosso Senhor. E nós nos encontramos num mundo que o que deve falar mais é o testemunho. Como é que está o seu testemunho, meu irmão? Dá uma olhadinha para a tua vida aí. A câmera pode focar os irmãos aí também. Isso. Como é que está o seu testemunho? Testemunho de amor, testemunho de fé, de oração, testemunho de perseverança, testemunho de paciência, que eu já falei na outra missa, a longanimidade, que é similar à paciência, que você vai sabendo levar a pessoa na base da oração, com paciência. Onde é que está a bondade, o testemunho da bondade, que faz com que você tenha vontade de fazer o bem para o outro, e da benignidade, falei um pouquinho errado, mas vocês entenderam, né? Que faz com que você concretize o ato de bondade que você tem dentro de você para fazer com o outro. Precisamos testemunhar Jesus Cristo, para que o mundo creia e se converta. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu e você. Olhe para ele. Eu e você serviremos ao Senhor com um bom testemunho. Eu e você serviremos ao Senhor com alegria. O nosso trabalho, o nosso serviço deve ser primeiramente um serviço que contribua para a vida dos irmãos. Eu e você devemos ter um coração generoso e bondoso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!